Siga-me. Siga-me. Faz tempo que alguns pescadores atenderam esse convite e suas vidas foram poderosamente transformadas. Tornaram-se discípulos de Jesus. Foi tão impactante que nada pôde detê-los. E o fruto dessa mudança se multiplicou até os nossos dias. Jesus continua convidando pessoas como eu e você para segui-lo e descobrir o que isso significa será extraordinário. Hoje, na nossa quarta mensagem, veremos que o discípulo de Jesus serve com amor e com excelência na construção de uma comunidade autêntica que é a Igreja de Jesus. Abra o seu coração para receber o que o Espírito Santo quer falar com você. Vamos celebrar porque não fomos esquecidos. E Jesus tem planos para mim e para você. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Meus amados irmãos, sabermos desse extraordinário chamado que me diz respeito e que te diz respeito também. Quantos têm atendido ao chamado de Jesus? Nossa resposta tem que ser assim, contundente. Tem que ser assim com tudo que a gente pode, aliás, com tudo o que a gente deve. Eu quero orar com vocês e juntos, então, nós podermos aqui conversarmos a respeito de mais uma etapa relacional no que diz respeito a discipulado, a nossa jornada com Jesus, nosso amado. Ore comigo. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, meu querido, pela bênção de sermos chamados filhos seus. Queremos te louvar e te bendizer, meu amado, pela bênção de termos sido resgatados em Cristo Jesus, e a nossa segurança agora está assegurada, porque estamos no Senhor, o melhor lugar do mundo para nós estarmos, para nós vivermos, a melhor maneira de nós nos organizarmos. Nós te louvamos, porque o Senhor tem arejado a nossa mente, o Senhor tem tranquilizado o nosso coração, o Senhor nos tem tomado pelas mãos e nos conduzido, e nós queremos, enquanto o Senhor não vem, nós vamos em missão. Enquanto o Senhor não vem, nós estamos para realizar a tua obra e fazer a tua vontade, como o Senhor nos pediu, como o Senhor nos delegou a tarefa. Nós estamos aqui, Senhor, para responder, para reagir. Nós estamos aqui, Senhor, para podermos, ó Deus, declarar que o Senhor é vivo, que o Senhor vivo está, que o Senhor reina absoluto sobre toda a criação, que o Senhor reina sobre as nossas vidas e que por seu Espírito nós prosseguiremos sempre nessa santa missão e com toda a iniciativa, e é por isso que nós estamos aqui. Dá-nos a tua palavra, abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração. Toda e qualquer atividade, ó Deus, infernal, que queira de alguma forma nos comprometer, nos atrapalhar, que o Senhor possa banir deste lugar. Traz a tua presença, Senhor, dá uma palavra de ordem para abençoar o teu povo, a tua igreja que está aqui reunida. E, ó Deus, traz as mentes e os corações cativos ao Senhor neste momento, e que assim o Senhor em todas as coisas seja glorificado. Nós oramos agradecidos no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. E nós agradecemos ao Senhor pela bênção de podermos ser chamados filhos seus. Nós somos discípulos de Jesus, é isso que nós temos declarado. E se você está conosco e ainda não se fez discípulo de Jesus, atenda hoje, aqui, agora, este chamado. Aí no seu coração, abra-se para Ele, declare: Jesus, eu quero andar contigo. Jesus, quero seguir seus passos. Jesus, eu ouvi a tua voz, eis-me aqui. E que o Senhor possa transformar a minha vida e através da transformação da minha vida,
sair transformando a história e a realidade de outras pessoas também. É isso que você deseja? É isso que você deseja, que a sua vida seja significativa no Senhor? Então, nós estamos conversando sobre sobre uma marca muito especial no discipulado, que é o relacionamento. Nós nos relacionamos com Deus, nosso amado Pai, nós nos relacionamos com Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos relacionamos com Deus na pessoa do seu Espírito, e nós devemos fazer isso em rendição. Nós conversamos algumas coisas sobre o que isso significa, mas nós também paramos para pensar sobre como deve ser a nossa postura ao lado de todo mundo, ou melhor dizendo, dentro de uma sociedade que não leva necessariamente Deus em conta, não é? Dentro de um esquema, dentro de um estilo de vida, a que nós chamamos, porque a Bíblia assim a isso se refere, de mundo, e nós então entendemos que nós devemos viver em santidade. Mas na semana passada, nós paramos para prestar atenção naquilo que tem a ver com o autoconhecimento. Nós também precisamos nos reconhecer, precisamos conhecer a nós mesmos e aprender a lidar com quem somos e com tudo que acontece na gente. Mas hoje, a gente vai parar especialmente para prestar atenção naquilo que nos diz respeito lado a lado, que tem a ver com esta ideia da canção que nós acabamos de declarar. E nós declaramos junto aqui com esse querido irmão, o Asaf Borba, para quem Deus um dia no passado confiou esta expressão e esta canção, unindo-se ao que o Senhor Jesus já declarou: é melhor dar do que receber. Então, a expressão que a gente faz na leitura é a ideia de que sim, é possível você dar sem amar, porque você pode dar por diversos motivos seus. Mas é impossível amar sem dar. É o amor que é a grande motivação, ou que deve ser a grande motivação para tudo o que nós fazemos. O apóstolo Paulo, na segunda carta à igreja de Corinto, ele vai dizer para mim, ele vai dizer para você, que nós estamos constrangidos pelo amor de Deus. Esse constrangimento, Fabiana, significa um impulso. O que é que deve me impulsionar? O que é que deve me tirar da cama, a começar disso todo dia? O amor de Deus que me alcançou. Essa é a primeira motivação que precisa acontecer em mim quando eu desperto na madrugada. Às vezes assim, a gente não desperta por boa coisa. Às vezes a gente desperta porque a gente teve um pesadelo. Que coisa ruim a gente acordar quando a gente tem um pesadelo. Mas como que a gente já reage a isso? A gente já reage a isso lembrando que nós somos muito amados por Deus, não é? E que nenhuma má notícia que por qualquer motivo a gente tenha assimilado de alguma fonte bebido, que vai assim prejudicar, comprometer aquilo que é a verdade estabelecida por Deus, declarada e demonstrada na pessoa de Jesus, de que sim, nós somos acolhidos e estamos seguros no amor de Deus. O que precisa, portanto, gente, mobilizar-me e mobilizar você, não são as más notícias da terra, mas são as boas notícias do céu, gente. Reorganize a sua mente, reorganize o seu coração. Com as coisas ruins da terra, a gente vai lidar baseados, inflamados, ajudados, inspirados, devidamente alicerçados pelas boas notícias que nós já recebemos do céu. Quantos preferem as boas notícias? Diga assim, aleluia. Aleluia, eu prefiro as boas notícias. Louvemos ao Senhor pelas boas notícias do céu. Então, nós precisamos entender que nesse caminho que nos diz respeito, nós temos que nos transformar, nos permitir sermos transformados, conforme nós vimos na vinheta aqui, numa comunidade autêntica. O que nos diz respeito tem que ser de verdade. Porque a gente não ajuda para que as coisas que acontecem entre nós, elas sejam melhores do que elas poderiam ser.
É a gente que compromete tudo. Então a gente precisa de conselho, a gente precisa de orientação. Desde dentro das nossas casas a gente não coopera muito. Então, para ser de verdade, o que Jesus disse deveria ser a marca na sua igreja, a marca na comunidade de Deus, a marca na família de Deus. Eu e você, como discípulos de Jesus, sabe qual é a grande marca que nós devemos carregar? A capacidade de nós nos amarmos uns aos outros. Tem gente que não acredita nisso. E eu estou falando de gente que conhece Jesus. De gente que diz, eu ando com Jesus. De gente que é sincero nisso que eu estou declarando aqui. Não estou falando com ironia. Mas gente que ao mesmo tempo declara que Jesus é o Senhor da sua vida, mas não desfruta da vida comunitária com tudo que deveria. Sabe por quê? Porque vive, na verdade, e aqui é uma denúncia, não para... Puxa, me foge a palavra que eu queria, né? Não para prejudicar a pessoa, não para insultar a pessoa, é uma outra palavra menos do que insulto aqui, tá? Não é nesse sentido, mas é porque a pessoa ela vive uma religiosidade vazia. E isso tem a ver com uma religiosidade solitária. É assim que a pessoa, ela prefere se organizar na fé. Eu creio em Deus e está tudo bem. Mas não é assim que Jesus, ele nos propôs a coisa. Esse caminho solitário, que não é comunitário, não é a proposta do céu para a sua vida enquanto igreja de Jesus. Deixa eu perguntar, quantos são igreja de Jesus aqui? Então não está bom para você a sua vida, eu, você e Deus, e está tudo certo, e ninguém tem nada a ver com isso. Você está errado. Alguém precisa te falar isso. E eu estou olhando nos seus olhos para dizer, você está errado. Baseado no quê? Baseado na palavra de Jesus. Baseado no que Jesus propôs. A nossa melhor maneira de vivermos a nossa fé é em comunidade. Deixe isso entrar para o seu coração, vista as suas... lide com as suas teimosias, lide com as suas resistências e permita-se o Espírito de Deus trabalhar com você. Porque não existe um formato de uma fé em si mesmada. Eu já disse para vocês de outras maneiras e eu repito. Na fé em Jesus Cristo não há carreira solo. Tudo é comunitário. Por isso que não dá para dizer assim, eu amo, mas eu não demonstro isso através de atitudes motivadas por este amor, que se traduzem de fato em iniciativas que nos dizem respeito. Então uma comunidade autêntica, ela precisa ser construída. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, já que você disse que você está entendendo, você já é mais responsável por isso do que quando você entrou aqui. Você já é mais responsável. Assuma a sua responsabilidade. Não tenha medo de assumir responsabilidade. Senão você não cresce. Senão você vai permanecer apequenado e infantil. Assuma a sua responsabilidade. Então nós vamos ler em Romanos capítulo de número 12, nós vamos ler alguns versículos desde o versículo 9. Você sabe que esta série de mensagens, ela está toda baseada na carta aos Romanos, no capítulo de número 12. Nós temos tomado como inspiração também um livro chamado Espiritualidade que Transforma, de um irmão norte-americano, Chip Ingram, da editora Inspire, que tem nos ajudado com algumas propostas para a gente também seguir conversando. Dado o devido crédito a quem de Deus recebeu a orientação, nós vamos para a palavra, Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 9. Acompanhe comigo aí. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar.
E quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Amém, meus amados? Tem aí um primeiro slide que nós vamos olhar para ele, para juntos nós aprendermos sobre como é que nós vamos organizar aqui a nossa conversa hoje pela manhã. Tá bom? Então, estes versículos todos estão divididos em 4 tópicos. Então, uma comunidade autêntica, que serve em amor e excelência, ela acontece quando? Em primeiro lugar, quando nós levamos em conta quem realmente nós somos. É o que o versículo 9 declara. Quando essa comunidade atende às necessidades reais das pessoas que fazem parte dessa comunidade e que também são alvo dessa comunidade. É o que diz o versículo do número 10. Quando nós fazemos as coisas pelo motivo certo ou pela motivação correta, é o que diz o versículo 11. E os 2 últimos versículos, os 12 e 13, eles nos ensinam que também essa comunidade autêntica, ela vai acontecer quando nós fizermos da maneira certa, deixando aí, você então uma vez mais vai prestar atenção nesses 4 tópicozinhos, né? Quem realmente nós somos, a necessidade de atendermos de forma efetiva aquilo que acontece entre nós, fazer pela motivação correta e da maneira correta. Preparados para a gente pensar junto a palavra de Deus, ou pensarmos juntos a nossa vida comunitária a partir da palavra de Deus? Está disposto? Então, meus amados, uma primeira questão aqui é essa ideia de nós sermos verdadeiramente sinceros. Tem mais coisa aqui que eu vou colocar, mas de sermos verdadeiramente sinceros. Obrigado, Gabi. Já pode voltar ali para a capinha. Então, agora, o que eu quero que você preste atenção comigo? O versículo de número 9. Amem as pessoas sem fingimento. Essa palavra, ela vem de uma ideia que era muito conhecida ali nos dias em que Paulo escreveu isso daí. Você sabe que o teatro, ele foi especialmente desenvolvido pelos gregos e era apenas um mesmo artista, homem, quem colocava máscaras distintas. Então, se ele tinha que fazer o papel de uma mulher, ele colocava uma máscara que lembrava uma mulher, modulava a sua voz como uma mulher e interpretava aquilo que era a personagem mulher. Se ele, portanto, precisava fazer uma personagem que era uma criança, menino ou menina, ele iria colocar uma máscara e, portanto, modular a sua voz e interpretar aquela criança. Então, isso daí é uma modulação, isso daí é uma atuação, isso daí é alguém que, não sendo a personagem, se apresenta como tal. O que o apóstolo Paulo ele está dizendo para mim e para você, que é uma sequência daquilo que também a gente já conversou na semana passada, é que nós precisamos ter a coragem de correr o risco de tirarmos as nossas máscaras e nos permitirmos conhecer. É verdade. Nós devemos nos permitir conhecer. E assim, mas pastor, eu não concordo, mas assim, desculpa dizer, mas é um problema seu isso, você não concordar. É um problema que você tem. Mas como assim um problema não? Você é discípulo de Jesus? Eu sou sim. Então, Paulo está dizendo que é uma ordem. Não é uma sugestão. O discípulo de Jesus, se é de Jesus e vai obedecer, ele precisa acolher isso como um mandamento. Mandamento a gente não discute, a gente obedece. Amem sem fingimento. Então, por que é que a gente não quer se relacionar? A gente não quer se relacionar, como a gente viu na semana passada, porque a gente tem medo de não ser acolhido quando aquele defeito que a gente carrega aparecer. Mas você sabia que tem alguns defeitos que você carrega, que só serão vencidos, só serão alvo de tudo que precisa na lida da vida, quando alguém perceber e alguém puder dizer alguma coisa para você sobre isso?
Então, nisso que a gente não quer que ninguém fale nada a nosso respeito, e no medo que a gente tem disposição, e não adianta você não dizer-me que você não tem medo da exposição, porque você tem. Isso em Adão e Eva, na semana passada, a gente já viu que ficou assim muito claro. Eu carrego isso, você carrega isso. Então, somente quando nós nos permitirmos ser de fato quem nós somos, do jeitinho que as coisas acontecem na nossa vida, é que haverá em nós autenticidade. É assim. As pessoas vão saber quando que a gente está bravo. As pessoas vão saber quando a gente está contente. As pessoas vão saber quando a gente está chateado. As pessoas vão saber quando a gente está irritado. As pessoas vão saber quando a gente estiver assim, feliz, alegre, contente. E a ideia é que as pessoas percebam, para que as pessoas nos abordem. Porque quando a gente não está bom, o que é que acontece quando a gente, quando a gente não está bom, quando a gente não está legal, a gente precisa de ajuda. De alguém que às vezes possa nos perguntar, viu? Posso te ajudar? Estou vendo que você não está legal. E às vezes no primeiro momento a gente não quer abrir, mas a pessoa pode encostar na gente e falar assim, posso só fazer uma oração por você? No nosso caso aqui. Não é verdade? Eu não vou aqui entrar no detalhe, mas quando estava recebendo vocês aqui, eu vi uma irmã, eu vi que ela não estava legal. Sentei-me do lado, ela compartilhou a sua dor, a sua preocupação. Fizemos uma oração na hora. A irmãzinha está escutando agora, espero que tenha ajudado e que aquilo tenha abraçado ela e abraçado a necessidade que ela carrega. E assim a gente vai dando oportunidade nos nossos encontros para a gente ir se conhecendo. E enquanto a gente faz as coisas juntos também, isso vai aparecendo. Então eu que lido com todos vocês, por exemplo, é o meu caso, Às vezes eu chego chegando. E se eu chegar chegando e não for bom, talvez na hora ali você não vai falar nada, mas depois é seu dever abordar-me e dizer assim, pastor, você chegou muito, não foi legal? Menos, pastor. E você me dá a oportunidade para eu ser ajudado. Então isso é autenticidade. Isso é a questão de uma honestidade, de uma integridade que a gente precisa desenvolver. Porque antes do que nós fomos chamados para fazer, nós somos. Quantos estão comigo ainda? Antes do que nós fomos chamados para fazer, nós somos. Então tem aquilo assim, mas eu sou muito reservado. Não tem problema você ser reservado, mas você precisa entender que para a gente poder ser comunidade com tudo que a gente precisa, a gente vai ter que interagir. A comunidade não acontece assim, naturalmente. Envolve iniciativa. Alguns de vocês, se a gente não convidar para fazer, você nunca vai chegar para fazer. E que está errado é você. Você está errado. E não quem não te convida, é você que está errado. Porque a natureza de quem é discípulo de Jesus é o serviço. Jesus, que é Jesus, Esther, falou assim, olha, eu vim para servir e não para ser servido. E você que é discípulo dele, não? Então uma coisa de mudança de mentalidade, você nunca tinha escutado isso, escutou, agora você é mais responsável. Então tem gente com problema assim, de autoafirmação, porque ninguém vê, porque ninguém lembra. Jesus já te viu, já te salvou, o que você está fazendo parado? O que é que você está fazendo parado? Apresente-se, mas eu já falei com o pastor, mas viu, o pastor não vai resolver tudo, você está esperando que eu vou arrumar coisa para você fazer, e esqueça. Você tem que perceber tudo o que acontece na igreja, e você tem que dizer, olha, eu estou disposto a ajudar, posso ajudar aqui, posso ajudar ali, posso. Tira de mim esse peso, em nome de Jesus, para com isso. Posso dizer mais uma coisinha? Cresça. Cresça, só isso. Tem que dizer como tem que dizer. Eu já disse aqui, eu posso ser um pastor ou o seu pastor. Se eu vou ser o seu pastor, a gente vai conversar assim. Entendeu? Tá bom? E eu te espero na porta depois. Não para brigar.
Eu te espero na porta para te dar um abraço. E de repente para você me dizer, pastor, vamos bater um papinho sobre as coisas que nós conversamos hoje na palavra de Deus? Porque eu não estou dizendo aqui, missionária Marcela, o que eu acho. Eu estou dizendo aqui o que a palavra de Deus estabelece como um mandamento. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos correr o risco de nós nos relacionarmos para juntos nós servirmos lado a lado. Todos vocês que estão sentadinhos aí, faz tempo que quando Jesus chamou você para que você se envolva de alguma maneira no que significa ser igreja. Não se sinta acusado, sinta-se privilegiado. Sinta-se como alguém que não foi esquecido. Só de eu estar falando o que eu estou falando aqui, você já deveria dizer assim, poxa, lembraram de mim. É verdade, então você já está lembrado. Que você pode de alguma forma fazer a obra de Deus a partir das coisas que você... Olha, eu não consigo chegar onde você está lá no seu dia a dia, mas você está lá. Entendeu? E é bem real essa coisa de que para que nós sejamos uma comunidade legítima, a gente vai ter que lidar um com o outro. Sabe qual que é a maior defesa da nossa fé, segundo Jesus diz? Qual que é a maior defesa da nossa fé? A gente chama isso de apologia, fazer uma defesa da fé. A apologética é esse ramo aí, né, que diz assim, vamos defender a nossa fé. Como é que Jesus disse nós defendemos a nossa fé diante das pessoas? Se nós nos amarmos uns aos outros. Como é que a gente traduz amor uns pelos outros em defesa da nossa fé? Andando junto. Fazendo junto, resolvendo os nossos problemas. Isso aparece e a nossa fé ela fica automaticamente defendida. Deu para entender? Deu para entender? Então você falou mal de um irmão num ambiente onde mais ninguém precisava ficar sabendo. Você já emprestou sua língua para o diabo, desculpa dizer. Instrumento de Deus você não foi. Porque você não resolveu o seu coração amargurado diante de Deus, aí você resolveu abrir o seu coração para outra pessoa para ver se você encontra um parceiro para falar mal. Isso aí é coisa das trevas, isso aí é coisa de Satanás. Tem que prestar atenção. A gente tem que prestar atenção. Estou falando mentira aqui? Não, eu sei que eu não estou. Tiago diz, os salmos dizem, a palavra de Deus diz sobre as possibilidades entre nós. Então a maior defesa da nossa fé é a nossa capacidade de andarmos juntos. Gente, eu não acho que ainda nós somos quem nós podemos ser em termos de unidade da igreja na capacidade da gente fazer junto. Eu não acho que ainda aparece com a força que deveria aparecer. E eu não estou falando mal da gente, eu só estou falando que a gente precisa fazer mais junto, que a gente precisa fazer com mais força, que a gente precisa fazer com mais intensidade, que a gente precisa realmente ter algo entre nós aqui que naturalmente flua e que as pessoas tenham vontade de vir fazer parte de quem nós somos. O que parece para vocês? Pelo jeito não parece nada, gente. Vocês não estão nem um pouco animados com o que eu estou falando. Vou perguntar de novo para vocês. Estão entendendo o que eu falei aqui? Sim ou não, pessoal? Você está disposto a fazer alguma coisa a respeito? Está disposto? Então é isso. Eu não quero vencer vocês na base do grito, na base da empolgação, na base do entusiasmo, mas precisa acontecer alguma coisa entre nós. E por isso que a gente está conversando. Precisa ser mais intencional. Precisa ser mais intencional. Nós precisamos nos mobilizar mais para irmos mais ao encontro uns dos outros, gente. De todas as maneiras igrejeiras que nós tivermos e com a intencionalidade que nós precisamos ter. Então, vamos construir uma comunidade autêntica, sendo sinceros, sendo legítimos, sendo honestos, e nós precisamos também perceber que nesse versículo de número 9, tem aí duas expressões que se unem. Odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Sabe essa palavra, mal? Imagine você deixar assim lá alimentos perecíveis, ainda que seja na sua geladeira, e você sai para uma viagem, tudo tem o seu prazo de validade, né, dona Vânia? Aí imagine você voltar 6 meses depois. Quando você abrir a geladeira,
Não estou falando do freezer. Quando você abrir a geladeira, como que vai estar o cheiro daquilo lá? Vai estar cheirando podre. Quando a gente recebe um cheiro forte de podridão, dá vontade do que, gente? De vomitar. É isso que o mal deveria causar em mim e você. Aquilo que é mal precisa gerar na vida do discípulo de Jesus a vontade da gente vomitar. E a gente passar longe daquilo que é mal, daquilo que é ruim. Deu para entender? Por isso que a gente tem que se apegar àquilo que é bom. Então, o que é que você precisa que eu seja? Você precisa que eu seja autêntico. Você precisa, portanto, que eu seja alguém puro, que eu seja alguém íntegro, que eu viva assim limpo, né? E que você olhe para mim e perceba um cara assim quebrantado, que quando erra pede perdão a Deus, pede perdão para as pessoas, se compromete em renovar essa postura. Você não espera isso de mim? Eu espero de você também. Se nós aqui contribuirmos um com o outro, nós vamos construir um negócio legal. Mas para isso, quem eu sou tem que aparecer. Quem eu sou tem que aparecer. E só aparece se a gente servir juntos. João 13:34, Gabi, vai ter uma expressão de Jesus que é a seguinte, só para aproveitar esse texto da palavra também. João 13:34. Por isso agora lhes dou um novo mandamento. Leia comigo. Amem uns aos, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Então, o amor de Jesus foi incondicional, sacrificial, foi aberto. Jesus permitiu ser vulnerável e Ele amou até o fim. Assim, temos que ser eu e você também. Em segundo lugar, o versículo de número 10, que nós vimos aqui, diz para a gente o seguinte, né? Que nós devemos amar com amor fraternal e ter prazer em honrar uns aos outros. Em outras palavras, para ser mais ligeiro nesse ponto, nós precisamos nos dedicar uns aos outros. Nós precisamos nos dedicar uns aos outros. Como é que o pastor de uma igreja vai conseguir se dedicar a todo mundo? Não vai. Domingo passado, vocês não estavam aqui à noite, porque vieram de manhã. Alguém veio domingo à noite? À noite. A Fabi estava aqui, né? O João também. Eu pedi daqui, porque eu vi uma irmã chamada Rosane. Sabe o que aconteceu? Em julho, gente, julho, diga assim, julho, pastor. Julho, a gente combinou que eu ia dar uma atenção para ela. Pergunta se eu lembrei na sequência. Eu posso dar N motivos para vocês, os americanos, eu dei uma saidinha, daí veio outras situações, enfim, eu tenho um monte de desculpa para dar, mas ela ficou me esperando. E eu precisei pedir perdão. E talvez tem gente aqui que eu vou ter que pedir perdão também, porque eu esqueci. Tinha mensagem, tinha tudo, eu esqueci. Agora, acontece. Acontece por uma série de situações, e eu não queria ter causado isso, eu não dei causa para isso. Mas se aconteceu, o mínimo que eu preciso fazer, e o máximo que eu posso fazer, as duas coisas. O mínimo que se espera, olha que interessante, sábado passado, eu fui resgatar algumas mensagens, mas tem muita coisa, né? Daí eu falei, nossa, não acredito que ficou. Daí eu fui ver as datas, irmão Dirceu, julho, meu Deus do céu. Eu falei, eu preciso mandar uma mensagem para essa irmã amanhã. Aí chegou domingo à noite, ela aqui. E olha que coisa, hein? Apesar do que aconteceu, ela voltou. Está vendo que coisa legal? Né? Eu perguntei, você me perdoa? Perdoa. Porque a gente não consegue dar conta de tudo. Agora, como é que a gente vai dar conta de todos de uma forma mais inteligente, se todos vocês estiverem dedicados a fazer o que Paulo apóstolo está dizendo, não é só o pastor que faz. Presta atenção. Não ponha na conta do pastor aquilo que é seu dever. Porque ele não está sugerindo, ele está ordenando. É um imperativo. O texto diz, amem-se com amor fraternal. Em outras palavras, dediquem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Você está disposto? Você está disposto? Gente, por favor, engajem-se com isso.
Deixa eu dizer o que isso vai te custar: tempo, energia e sacrifício. Tempo, energia e sacrifício. Você está disposto? Não tenho tempo mais para nada. Eu tenho certeza que você está sobrecarregado na sua agenda com muita coisa que não deveria estar lá. Eu tenho certeza que você arrumou umas encrencas para fazer que não precisariam estar lá. Se você que é discípulo de Jesus não tem tempo para servir, o problema não está na palavra que diz para você servir. O problema está na maneira como você não se organiza para isso. Está claro isso para todo mundo? Isso aqui é para dar significado para a sua vida, é para dar propósito para a sua vida. A sua vida tem um propósito em Jesus. E o propósito se realiza ao lado das pessoas em favor delas. Eu sei que tem muita coisa que não ajuda o seu momento pessoal. Eu sei que tem muita coisa que às vezes está tentando roubar de você, mas vocês estão ouvindo a palavra de manhã? Quantos estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Inclusive quem às vezes até está cabisbaixo, mas levanta os seus olhos, não para mim, mas levanta os seus olhos para Deus e diz assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor sabe o caminho do meu coração e sabe como arrancar de mim essa dor, seja qual for, pelo motivo que for, para me habilitar de novo. A minha natureza é servir e eu vou realizar a tua obra. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Isso tem a ver com duas coisas. Veja lá: devoção ou cuidado ou dedicação de um para com os outros. E num segundo tópicozinho aqui, que diz: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Isso significa humildade. E dar honra é a gente conviver de uma tal maneira que quando a pessoa alcança aquilo que ela tanto quer alcançar, a gente celebra. E enquanto ela está no caminho para alcançar, a gente acompanha, a gente sustenta em oração e em motivação. Vou dar uma ideia para os pequenos grupos aqui, tá bom? Para a turminha que tem pequeno grupo, né? Quinta-feira nós tivemos o nosso em casa lá. Aí a gente chegou, a gente cantou. Eu falei: agora, coloquei uma cadeira. Eu falei assim: agora eu quero que alguém sente na cadeira, né? Alguém vai sentar na cadeira agora. Quem vai sentar na cadeira? Daí todo mundo ficou meio desconfiado, né, Marcelo? O que será que vai dar esse negócio da cadeira aqui, meu Deus do céu? Daí o Hugo, hoje ele não conseguiu chegar. Daí o Hugo levantou, foi lá e sentou na cadeira. Daí eu apresentei o propósito: você acabou de sentar na cadeira dos milagres. Aleluia! Agora você vai contar para a gente o que é que está no seu coração, o que você está precisando. Aí chamei todo mundo, nós fomos lá, daí os irmãos chegaram, tocaram nele, as irmãs nos seus maridos, enfim. E aí nós oramos, né? Aí a pastora Josi orou. A Josiane orou. E nós clamamos ali. E agora a gente vai acompanhar o nosso irmão, que é lá do nosso pequeno grupo. Ficou curioso de saber o que ele pediu, né? Então essa é a ideia. Agora nós vamos acompanhar ele em oração, vamos nutrir ele. A gente está comprometido com o motivo que ele colocou para a gente, que é algo que ele espera em Deus. Deu para você entender isso? E é assim que a gente vai nutrindo, gente. É assim que a gente vai realizando. Que Deus te dê criatividade para que de muitas maneiras lá nos seus pequenos grupos vocês possam abraçar um ao outro. E não só nos pequenos grupos, nos ministérios. Nos ministérios. Se você chegar domingo de manhã aqui, 8 horas da manhã, a gente está reunido aqui em oração. Nós chegamos antes de você para nós, e alguns chegam mais cedo ainda. E nós reunimos aqui para nós orarmos uns pelos outros. É muito singelo. São 15 minutinhos que a gente passa aqui para orar, para a gente conversar, mas nós unimos o nosso coração para a gente oferecer esse tempo para Deus. É a base de tudo que vai acontecer depois, passa por isso. Então, isso, irmãos, significa nós podermos, portanto, sermos dedicados uns aos outros. Então, seja dedicado. Seja alguém dedicado no seu ministério, às pessoas ao lado de quem você serve. Seja dedicado à igreja onde você participa. Talvez você não esteja conseguindo agora se conectar melhor ao que você pode fazer, mas seja dedicado. Seja dedicado, dedique-se. Quantos estão comigo aqui?
Mais um pouquinho, em terceiro lugar, estamos indo bem. O versículo de número 11 diz assim para a gente. Capítulo 12, versículo 11 de Romanos. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Isso aqui tem a ver com motivação. A gente pode fazer muito pelo motivo errado. É verdade. Às vezes a gente traz na vida um cenário assim, em que a gente nunca foi prestigiado. E, ó, gente, isso aqui que eu vou falar para vocês é um negócio que a gente precisa, assim, trabalhar muito, e é em oração, e é ouvindo a palavra. Mas, às vezes, a gente traz da vida um cenário em que nós nunca fomos acolhidos desde a nossa casa. Então, na igreja, a gente, então, descobre o nosso potencial, a gente escuta sobre isso, e a gente então está sendo convidado hoje para a gente se colocar à disposição, para a gente servir, para a gente entender o que é que isso significa, né? No que diz respeito a quem eu sou, a ocorrer o risco de me abrir e de acontecer, de aparecer, para eu ser ajudado com as pessoas e pelas pessoas com quem eu me relaciono, de eu largar a mão daquilo que é o mal e me apegar ao bem, como nós vimos aqui, de nós sermos dedicados e de sermos humildes para levar em conta o outro, de acolher o outro, de dar honra ao outro, de celebrar o que o outro faz. E deixa eu dizer uma coisa sobre isso que eu acabei de lembrar aqui. Celebrar o que o outro faz significa celebrar o que o outro faz, mesmo que ele não faça tão bem quanto eu consigo. Você celebra o outro quando ele faz o que ele faz, mesmo que não seja no padrão que você tem. É assim. Isso é dar honra também. Como eu tenho dito, quem sabe mais, ensine a quem sabe menos. Quem sabe menos, seja humilde para aprender com quem sabe mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Só os tolos não querem aprender. Vou dizer de novo para ficar bem claro. Só os tolos não querem aprender com quem pode te ensinar. Então seja ensinável, não seja tolo. Porque isso aí também é rebeldia, viu? E rebeldia na Bíblia é pecado. E você sabe que pecado separa de Deus. Então os tolos não querem aprender. Entendeu? Então nós precisamos nos expor a aprender. Então aqui, fazendo pelos motivos certos, então não é por autoafirmação. Não. Não é por autoafirmação. Sabe por quê? Porque não vai resolver. Fazer por autoafirmação não vai resolver. O que nós precisamos mesmo é do que estas palavrinhas estão querendo contar para a gente. O que essas palavrinhas estão falando para a gente? Primeiro, que nós devemos fazer com dedicação e fazer com entusiasmo. Diga assim, dedicação. Sinônimo disso, excelência. Eu posso ser detalhista sem ser perfeccionista. São duas coisas diferentes. Porque excelência envolve detalhe. Sem que isso me faça uma pessoa perfeccionista. Porque o perfeccionista é do meu jeito. O detalhista é que quando eu faço, eu me ocupo da melhor maneira daquilo que é minha responsabilidade. E eu consigo compartilhar um detalhe que às vezes o outro não enxergou, mas ele é que vai ter que desenvolver aquilo. Eu não vou apequená-lo, eu não vou podá-lo, eu não vou de forma alguma impedir que ele faça o que ele é capaz de fazer. Mas eu apontei, olha, tem um detalhe aqui. Perceba, repare, veja se faz sentido para você, se te ajuda a perceber uma coisa, e se você achar, é um caminho. Tem padrões, tem parâmetros que a gente aponta. No ministério é assim também, né? Nós temos aqui ministérios de artes, e por isso que o pessoal gasta tempo aperfeiçoando os seus talentos. Gasta tempo vindo e voltando, até ficar pronto para uma apresentação que tem um alvo de falar ao coração. Dá trabalho.
E todo mundo que respalda quem se prepara deve ter o mesmo trabalho, o mesmo investimento e o mesmo engajamento para valorizar aqueles que estão aqui se preparando. Então, o que a gente precisa ter? Diligência, que é excelência, que é dedicação. Quantos guardaram essa palavra aqui? Dedicação, excelência, diligência. É assim. Você vai fazer bem feito. Você vai fazer, você se dedica àquilo. Porque é para servir alguém. E aí você tem que ter também, diga assim, entusiasmo. Ou paixão. Tem que ter paixão. A gente não fala da paixão de Cristo. Ele apaixonadamente por mim e por você se dispôs a ir para a cruz. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Isso é paixão. Então não é obrigação. Preste atenção que eu vou dizer para você. Ministério não é hobby. Ministério é vocação. Envolve dedicação. Envolve excelência. Envolve entusiasmo. Vocês estão entendendo? O padrão é muito alto, então olha como Deus valoriza você. Olha o que você pode, onde você pode chegar. Então tem que ter entrega, tem que ter. Agora, por que mesmo, pastor? Eu vou explicar. Porque quando você fica chateado com o pastor, você nem vem na igreja para servir. Porque você não está servindo o Senhor. Então, se você não está servindo o Senhor, você não está fazendo pelo motivo certo. Ou vai falar que não acontece? Eu usei a minha pessoa, mas por muito menos as pessoas elas abrem mão de servir. Porque eu fico chateado com alguém, e você vai ficar muito chateado com muita gente ainda. Deixa eu dar uma notícia para você, de vez em quando você vai ficar chateadinho com alguém aí. Já aconteceu? Já ficou? Ficou chateadinho? A pessoa disse que não deveria, na sua opinião, fez o que não podia, na sua opinião. Enfim, aconteceu alguma situação aí. Aí, você tem vontade de vir servir? Deveria ter. Deveria ter, porque Paulo está dizendo o seguinte, ó. Sirvam ao Senhor. Diga assim, ao Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor. Então, se é ao Senhor, eu não falto por nenhum motivo. Eu não me ausento. Você entendeu? Pastor, como que eu alcanço isso? Em nome de Jesus. Exatamente. Você alcança isso ouvindo essa palavra, reconhecendo que às vezes nós fazemos as coisas pelos motivos errados. Autoafirmação, necessidade. Você quer... Pastor, qual que é aí a prova? Como que a gente verifica isso? Quando você fizer um negócio muito, mas você deu o seu melhor, você não recebeu nenhum obrigado, você ficou chateadinho porque não teve obrigado. Nossa, ninguém disse obrigado. Mas a pergunta é, você não é servo? O servo depende disso? Não deveria. Agora, o que é que a gente precisa ter? Né? Esse senso, olha, muito obrigado. Mas e se não vier o muito obrigado, você continua fazendo excelente? Você vai falar, também, ó, eu vou fazer de qualquer jeito, porque também ninguém vê. Nossa, eu ralei, ninguém nem elogiou. Essa é a verificação. Ninguém nem falou nada. Nossa, quer ver um negocinho? Né? Nossa, o pastor pediu para fazer, eu fiz, mas ele não falou nada. Aí a pessoa já fica cheia de zica na cabeça, fica assim, nossa, o pastor não falou nada. Mas viu, está cheio disso daí. Eu também sou pastoreado. Eu também já fiz muita coisa a nível distrital, muita coisa. E poucas vezes que eu me lembro assim, que depois o meu pastor chegou assim, ô Júnior, palavra boa, hein? A palavra, por si, ela já é boa. Porque ela é de Deus. Se eu não atrapalhar, eu já estou fazendo muito. Não é, pastor Francisco? Se eu não atrapalhar, eu já estou colaborando com Deus. Então, vamos separar as coisas. Uma coisa é uma atitude que a gente deve ser. Obrigado, querido.
né? Oh, ficou muito bom, que legal, viu o seu capricho. Isso faz parte, a gente precisa desse tipo de coisa. Agora, a gente não deve depender disso para fazer com excelência, para a gente não fazer aquilo da maneira, pelo motivo certo. Vai aparecer aqui uma frase para você, que é o nosso texto número 2, e você vai ver o que amar as pessoas pelas razões certas significa darmos aos outros o que eles mais precisam, quando menos merecem, a um grande custo pessoal. Vamos ler juntos para gravar? Amar as pessoas pelas razões certas significa darmos aos outros o que eles mais precisam, quando menos merecem, a um grande custo pessoal. Está aí o nome do autor. Deu para entender isso? Isso é amar. Você vai ao encontro delas, mesmo ela não merecendo, e te custando muito isso. Ó, uma mentalidade que é o oposto disso, é uma mentalidade mundana, e com o mundo a gente não tem nada para conversar. Se você é discípulo de Jesus, isso aqui é verdade. Porque tem a tal da preguiça aqui. Entenderam aqui? Ó, vamos falar sério, na nossa cultura, não é só aqui no Brasil isso não. Você fala assim, seu preguiçoso, é um insulto, não é? É um insulto. Mas a Bíblia não tem problema nenhum de falar de preguiça. A Bíblia não tem. Quer ver, por exemplo, ó, Provérbios, capítulo 24. 24 de Provérbios a partir do 30. Provérbios 24 a partir do 30. Mas a gente vai entender esse negócio direito aí. Está todo mundo meio assim agora, né? Porque é um negócio que mexe com a gente, né? Olha lá. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos, coberto de ervas daninhas, e o seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Por mais que isso aqui possa parecer apenas um comodismo despropositado de quem é braço curto, preguiça na Bíblia tem um sentido muito mais amplo que eu quero contar para você. Preguiça é falhar em fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Eu vou dizer de novo. Preguiça é falhar em fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Quando você vê uma situação que você sabe, você vai ter que dedicar tempo, energia e sacrifício para realizar, e você sabe que você poderia, mas você fala assim, vou deixar para outro porque eu estou muito cansado. Seu preguiçoso. Desculpa dizer. E está cheio disso, gente. É por isso que aqui ou em qualquer lugar que é a igreja de Jesus, tem alguns que fazem muito mais, porque a grande maioria não quer investir tempo, energia e sacrifício para realizar. Não quer. Quantos estão comigo acordados ainda? Que em nome de Jesus aí, essas cadeias espirituais na sua mente sejam rompidas agora em nome de Jesus. Viu? E deixa eu falar uma coisa para você. Desde que eu estou pregando essa série de mensagens, eu não estou dormindo bem. Estou tendo pesadelo, estou tendo ataque durante a noite. Sabe por quê? Porque nós estamos numa construção aqui que é espiritual, que é para acontecer na sua vida, para você se libertar. Para você aí sair dessa posição e você se colocar onde Deus te chamou para você estar. Isso é preguiça. É falhar em fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. E tem hora que as coisas acontecem que eu não estou preparado para fazer. Mas se sobrar para mim, eu vou fazer. E se sobrar para mim, é porque outros que poderiam fazer, não pegaram para fazer. Você vai ficar por isso mesmo, irmão? Qual que é a decisão que você está tomando agora? Qual que é a decisão que nesse momento você está tomando? Então aqui não tem acusação, aqui é libertação. Culto é libertação.
É libertação para você ser funcional. No Senhor nós estamos falando de coisas espirituais. Então não basta ler a Bíblia, tem que ter paixão pela palavra. Não basta entregar dízimos e ofertas, tem que ter alegria quando a gente dá. Não adianta você só frequentar um pequeno grupo, mas tem que ter prazer na comunhão e no compromisso uns com os outros. Ai que saco, desculpe a palavra, ai que saco ter que ir lá hoje, mas eu vou, né? Porque senão depois vão falar que eu não vou, que eu não sou, que eu não quero. Muda essa mentalidade. Poxa, mas de novo marcou reunião do ministério. Ah, mas de novo ensaio. Ah, mas de novo tirar um arranjo. Ah, mas de novo passar esse passo de dança. Ah, mas de novo. Larga a mão de ser preguiçoso. Toma juízo, escuta a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus uma ordem. Jamais, diga assim, jamais. Sejam preguiçosos, jamais sejam preguiçosos. Jamais sejam preguiçosos. Jamais sejam preguiçosos. Ministério é isso. Você vai chegar ao trabalho e vai ter que vir para a igreja. Você vai vir para servir. Você vai ficar aqui. Às vezes se organizou para ficar 2 horas. Você vai ter que ficar 3. Você vai fazer visita. Você se organiza para ficar com a pessoa 1 hora. Eu já fiquei 5. Já tive conversas maiores com pessoas. Ah, mas você é pastor. E eu sou crente. Você não é crente? Não. Nós precisamos entender o seguinte. Por que eu sou igreja de Jesus? Enquanto Jesus não volta, a gente está em missão. Né? É assim. Nós não somos um povo para ficar sentado. Nós não somos um povo para viver satisfeito. Nós somos um povo em missão. Termina a celebração, começa. E a igreja é um projeto grande demais para a gente fazer sozinho. E se é grande, a gente não faz sozinho. Então a gente precisa uns dos outros, é dessas coisas que a gente está conversando. É dessas coisas que a gente está conversando. Dessas coisas que a gente está conversando. Tem 2 irmãos aqui que cuidam de mim. Eles cuidam de mim na hora do almoço deles, que é o Felipe e a Patrícia. É na hora do almoço deles, ou não é na hora do almoço de você? É verdade, vocês entenderam? É na hora do almoço deles. Vocês entenderam? Só quando não dá, só quando não pode. De vez em quando não dá, de vez em quando não pode. Eu já falei, vocês não têm, mas eles não, pastor. Está entendendo? E é com excelência, né? Entendeu? E é videoaula, né, Patrícia? Que chique nós dois, né? Videoaula, daí ela abre o computadorzinho dela e vai dando a aula lá na minha sala, fazendo minhas coisinhas lá. E só ajudar, só cuidar. É o ministério de cuidado que eles têm. São profissionais da educação, são profissionais da saúde. Cuidam do pastor. Não é bom isso? E eu tiro o tempo para fazer isso. Porque eu tenho quem está cuidando de mim. Olha, eu agradeço muito vocês. É ministério isso que vocês fazem, meninos. É ministério, estão servindo a causa também, na vida do pastor, não é? Entendeu? Então, gente, vamos fazer pelo motivo certo. 4º lugar. E último, para a gente já ir caminhando aqui. Para que a gente possa ser uma comunidade autêntica, nós precisamos aqui nos alegrarmos em nossa esperança, sermos pacientes nas dificuldades e não parar de orar. São os versículos, o versículo 12. E quando os membros do povo santo passarem por necessidade, ajudar com prontidão, estar sempre disposto a praticar a hospitalidade. Esperança é uma coisa que a gente precisa entender. Então, por exemplo, eu espero, né? Estava sem chuva, não estava sem chuva? A gente fica assim, né? Eu desejo que chova. Eu espero que chova essa semana. Estou falando de uma chuvinha. Eu espero que chova essa semana, né? E eu espero que a chuva venha e não cause transtorno, não cause prejuízo, não destelhe a casa de ninguém. É um desejo que a gente tem. Mas quando a gente faz o que a gente fez aqui, a gente cantou assim: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.
Disso a gente não tem dúvida, de que Ele virá. Essa é a esperança bíblica. Eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza, e eu espero. E porque eu espero isso, eu não vivo como qualquer outra pessoa nesse mundo. Porque eu estou tão confiante naquilo que é o meu futuro, eu estou engajado no meu presente, olhando para o meu futuro que é certo, que é certeiro. Vocês estão vendo aí os nossos irmãos na China. Acabou de sair os decretos do governo. Não pode mais usar Instagram, Face, TikTok. Não pode mais nada para evangelizar. Eles não podem mais. Não pode mais. E se for alguma coisa que eles querem publicar, tem que ser no aplicativo do governo. Vai passar por censura. Vocês sabiam disso? Meu irmão acabou de chegar de El Salvador. Diz que 1.500 igrejas na Nicarágua foram fechadas. Agora, você sabe qual é um dos lugares no mundo onde o cristianismo mais cresce? Na China. Porque eles entenderam a viva esperança deles. Eles encontram um jeito de ser igreja. Eles encontram um jeito de se reunir. Eles encontram um jeito de se alegrar na esperança. Porque a gente fica assim, cansado, a gente fica sobrecarregado, às vezes a gente não se sente valorizado, e qual que é a nossa... E gente, isso aqui eu estou sempre falando com alguém, as pessoas elas se voltam para dentro, elas se voltam para si, elas se fecham. Essa é a tendência natural da gente. Essa é a tendência natural da gente. Aí fica assim, as minhas orações não foram respondidas, a gente fica lembrando que a gente pediu para Deus e ainda não aconteceu, aí a gente lembra as encrencas que a gente teve nos relacionamentos problemáticos, que todo mundo de vez em quando tem que enfrentar, e nós perdemos a melhor perspectiva, você perde o horizonte. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se alegrar na esperança. E ao mesmo tempo que a gente se alegra na esperança, a gente precisa perseverar, como está aqui, sejam nas dificuldades, ser pacientes nas dificuldades. Porque assim, né? Jesus ele está no barco, mas não diz que não vai enfrentar a tempestade, mas que bom que ele está no barco. Não é verdade? O fato de Jesus estar no barco não impediu a tempestade no passado, não vai ser diferente na minha vida, não vai ser diferente na sua vida. Mas que bom que Ele está comigo. Pior seria se Ele não estivesse. Então, vamos lidar com a vida de forma assim. E como é que, portanto, a gente dá uma resposta a tudo isso? Orando. Orando. Nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos. Gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Nós não temos nem sequer vigília aqui, está errado. Nós temos alguns movimentos de oração, tem o dia da oração dos homens, tem o dia da oração das mulheres. Agora, esse negócio da gente orar junto é uma coisa que eu quero recomendar para você. Você tem as pessoas aí com quem você tem afinidade, o pessoal do seu pequeno grupo, faz um dia, nem que seja pelo WhatsApp. Gente, hoje aqui 8 horas da noite, 15 minutinhos de oração, vamos fazer uma chamada aí, a gente vai levantar um clamor aí? Você está entendendo? Deu vontade, junta aí alguns irmãos, algumas irmãs, vai para a casa de alguém, vai para o monte, vai para algum cantinho, vem para a igreja, junta e começa a colocar lenha na fogueira, gente. Começa a colocar lenha na fogueira. Busquem ajuda, não estou bem, não fique esperando alguém receber um anjo do céu, viu? Não seja infantil, não seja criança. Deus pode mandar um anjo lá, anjo é de verdade, eles estão sob as ordens do Senhor, e Deus usa os seus anjos mesmo, para fazer muita coisa que a gente nem vê, mas eles fazem. Na igreja primitiva aconteceu isso, é real, mas viu, você precisa, busca ajuda. Mas busca ajuda direito, olha, estou precisando, tal, mobiliza alguém. Nós precisamos lidar com essas coisas em oração. Quantos estão comigo aqui? Fiquem comigo, estamos completando aqui, vocês podem ir chegando, Gustavo. Então, nós precisamos
prestar atenção de que nós precisamos perseverar na oração. O terceiro slide que eu preparei, ele diz o seguinte para a gente: por que a gente precisa cuidar de leitura da palavra e a gente precisa cuidar da nossa vida de oração? Acompanhe. O que a nossa vida devocional faz por você? Leia comigo agora. Primeiro, leia junto comigo. Lembra a quem você está servindo. Primeira coisa, a gente precisa orar. Quem é que eu estou servindo? Estão comigo? Número 2, vamos juntos. Blinda seu coração contra ofensas e mágoas. Você já tem que orar antecipadamente pelas muitas possibilidades das coisas que acontecem entre nós. Terceiro lugar, afasta você de ambientes de fofoca e maledicência. Afaste-se disso. Afaste-se desses ambientes. Não demore para isso. Não seja um agente das trevas contra as coisas que são do reino de Deus. Quarto lugar, renova seu olhar fraternal com seus irmãos. Então a gente tem que orar um pelo outro. Em quinto lugar, bloqueia o orgulho de crescerem no seu. Muito bem. É que foi diminuindo assim o volume, né? Porque o pessoal foi cansando de ler. Está cansado, irmão? São só tópicozinhos. É isso, meus irmãos. Então, hoje pela manhã, eu tenho um apelo para fazer para você. Aquela com QR Code eu vi ali, está funcionando? Tá? Tem um QR Code que vai aparecer para você. Se você mirar aí, vai abrir um formulário, onde você está dizendo assim: quero servir com amor e excelência. E lá tem inúmeras possibilidades para você se engajar. E tem também o outros, para você colocar qualquer coisa que não esteja ali. Ali são só ideias, ali são só algumas referências para você. Abre o seu QR Code, abre a sua câmera aí, aponta aqui, olha. Abre o formulário, responde rapidinho, para que você possa dizer: eu quero servir com amor e excelência. Mas olha, vamos responder essas perguntas para nós cantarmos aqui também a nossa fé. Estão comigo ainda? Encerrando aqui. Onde é que você está no seu relacionamento com Jesus? Estão me ouvindo? Onde é que você está no seu relacionamento com Jesus? Onde é que você está no seu relacionamento com os seus irmãos? Você está mais próximo, está distante? Você está afim? Não quer se aproximar de ninguém? Ouviu a palavra hoje? Espero que isso mude. Como é que você está no seu compromisso em servir? Falta paixão? Falta entusiasmo? O que é que impede você? Você está ocupado demais? Você está desconectado das pessoas? É por causa da sua maneira de pensar, da sua maneira de se organizar na vida? Estão comigo ainda? Declare guerra ao isolamento e a relacionamentos superficiais. Posicione-se. Diga não à preguiça e reaja. E passe a ser mais reativo, a fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. Quais são as necessidades das pessoas que são igreja com você, a começar destas, mas das pessoas que às vezes estão ao seu lado no dia a dia e que você poderia se mobilizar para servir? Nós temos assim muita coisa que nós poderíamos realizar juntos. Muitas coisas. E às vezes a falta de engajamento não nos permite ir além. Nós temos em alguns ministérios grupos muito pequenos de pessoas fazendo muita coisa. E eu acho que os pais, de maneira geral, poderiam se engajar e deveriam se engajar e fazer mais. Pelas crianças, a começar dos bebês. É verdade. Você sabe que eu preciso terminar, mas também vou passar da hora, você não vai ficar bravinho comigo, porque é de vez em quando. Hoje vai ser. A gente esteve aqui numa imersão numa igreja. Eles têm trabalho com um bebê, a partir de 4 meses, porque antes disso a mãe nem leva para a igreja. E a mãe não entra. Vai deixar, deixa, não confia, leva. E tem voluntários
para cuidar do bebê durante todo o culto. Mas fazem culto com os bebês. Musiquinha para bebê. Mas você fala, mas você duvida da espiritualidade envolvida nisso, meu irmão? Você duvida? Tem intercessão com os bebês. Intercessão. Você está entendendo? É só para você entender que tem tantas possibilidades, mas tantas possibilidades de servir. E assim, o que é que esses bebês, desde pequenininho, eles estão recebendo? Preste atenção nessa expressão. Um destino profético. O destino profético desses bebês está sendo estabelecido por uma visão. E assim com as nossas crianças, e assim com os nossos juniores, e assim com os nossos adolescentes. E a gente precisa reagir. Estou convidando você para reagir. Esse momento agora desta canção vai ser um momento para a oração, para a consagração e para a entrega. É uma canção antiga, mas que declara algumas coisas que podem ser as nossas e as minhas. Não declara tudo, mas declara de forma adequada o que a gente pode se disponibilizar no Senhor para nós realizarmos. Está bem? Então eu quero convidar você para você chegar aqui para este altar e dar uma resposta em oração. A nossa palavra hoje aqui, aos apelos que eu fiz, responder essas perguntas, se disponibilizar. Então, se você preferir, fique de pé para cantar. Se você desejar, chegue aqui para orar, mas não fique sem fazer nada. Não fique sem fazer nada. Vai ter lasanha na casa de quem aqui hoje? Tem lasanha na casa de alguém? Macarrão com frango. Seja o que tiver de gostoso lá, isso aqui é melhor. Tem coisa boa lá, isso aqui é melhor. Isso aqui é o melhor. Isso aqui é o melhor. Começa assim. Começa agora. Depois fala, não, eu preciso ter paixão. Paixão pelas coisas do Senhor. Paixão pelas coisas do Senhor. Venho aqui reconhecer, Senhor, que o que tenho e o que sou, meu talento e minha vida, são para te engrandecer. Tua mão está sobre mim, Senhor, me conduzindo a vencer. Agora abro o coração para receber do teu poder. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no seu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Venho aqui reconhecer, Senhor, que o que tenho e o que sou, meus talentos, minha vida, são para te engrandecer. A tua mão está sobre mim, Senhor, me conduzindo a vencer. Agora abro o coração para receber o teu poder. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, sou o seu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Sim, glorifica o teu nome em mim, Senhor. Investe em mim. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Sim, investe em mim, Senhor, eu sou o seu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito.
Escuta a nossa oração hoje pela manhã, Senhor, que é uma decisão de entrega, de consagração, para uma nova mentalidade que se, ó Deus, estabelece na nossa vida, na nossa história, e nós vamos reagir como igreja, na capacidade de sermos um, de caminharmos lado a lado, e na nossa capacidade de realização, pelo motivo certo, da maneira certa, ó Deus, para a glória do Teu nome. Então abençoa cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui. Nós não estamos sendo aqui acusados disso ou daquilo, mas estamos sendo confrontados e despertados para um novo tempo na nossa história, na nossa vida e no nosso ministério. Então, ó Deus, abençoa-nos. E agora, que em nome de Jesus, todos vocês aqui, eu e vocês, todos nós aqui, sejamos enviados pelo Senhor para o nosso dia a dia, para a vida que nos aguarda, em direção das pessoas ao lado de quem nós convivemos, para sermos uma bênção na vida deles, e que aqui, enquanto comunidade, nós possamos seguir da mesma forma, zelando, cuidando e sendo assim devotados uns aos outros para a glória do Teu nome. Sejam enviados agora no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. E a igreja do Senhor diz: amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa semana aí para vocês. Nós nos encontramos na quinta-feira no encontro de fé. Dá um abraço em quem está pertinho de você antes de você ir para casa. Comece hoje a se aproximar mais uns dos outros.